Olá, você vai assistir agora mais um programa de Bem com a Vida. Esse programa é uma iniciativa da Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra Natal, Rio Grande do Norte. Vamos juntos a um caminho de crescimento para conhecer mais a Jesus. Chama todo mundo e vem ficar de bem com a vida. Olá, que bom estarmos aqui mais uma vez com você com o programa de Bem com a Vida. Programa de Bem com a Vida que vai ao ar na TV Natal no sábado de manhã e também entra na TV Gênesis. E esse programa é um programa semanal, é uma iniciativa da Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, que fica ali na rua Jacaúna, número 145, próximo ao Midway Mall. A gente está ali todas as semanas, nós temos nossos cultos, no domingo a celebração da família, todo domingo às 18h30. Temos também no sábado o nosso Arena Jovem, que é o culto jovem, um culto muito gostoso, muito agradável. É um culto dos jovens, mas não é só para jovens. Eu tenho hoje pessoas de idade que gostam, que frequentam, que acontece todo sábado às 18h. E temos na semana o nosso culto de libertação, culto de quebra de maldições, que acontece toda terça-feira às 19h30. Essa é a nossa programação semanal, fora alguns eventos que acabam acontecendo, Santa Convocação, uma vez por mês, que a gente vai divulgando aqui para você. Tá? O programa de Bem com a Vida, hoje eu tenho aqui uma pessoa comigo, um pastorzão, amigo, que eu conheci aqui na cidade do Natal, que é o pastor Palhano. O pastor Palhano é pastor da igreja Verbo da Vida. E eu quero falar um pouquinho com ele hoje. Nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós tivemos agora no dia 16 de julho passado a Marcha com Jesus pela Liberdade. E pastor Palhano esteve conosco. Tivemos muitos pastores. Palhano foi um convidado para estar ali orando com o presidente da República e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas primeiro, bom dia, pastor Palhano. É uma alegria tê-lo aqui conosco no programa de Bem com a Vida. Bom dia, Bispo Lindomar. É um prazer, uma honra estar podendo fazer parte desse programa, desse momento tão especial. E estamos aqui mesmo para bater esse papo, conversar, não é? Fiquei muito feliz e honrado também de poder fazer parte dessa marcha com Jesus. E eu gostei muito desse nome, Para a Liberdade. Porque a gente remete à palavra de Deus e a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então foi maravilhoso, um tempo precioso. Vamos bater um pouco conversar um pouco sobre isso. Isso é. E essa marcha, ela surgiu de duas instituições. A Concepab, que é o conselho que aglutina os conselhos de pastores no Brasil todo, e o FENASP, que é um fórum nacional por questões evangélicas que estão tramitando no Congresso. Então, o FENASP ele trabalha atuante, né? Quando querem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, liberar o aborto, aí corre lá, o FENASP entra em ação, faz um barulho, convoca a bancada para votar contra, e é uma instituição muito importante para a igreja brasileira, muita gente não conhece, não sabe, mas o FENASP é extremamente importante. Eu vou até aproveitar e trazer o FENASP para cá, para o estado de Rio Grande do Norte, e a gente vai estar lançando o FENASP aqui. Vamos precisar construir uma diretoria, né, formar uma diretoria, e a gente fala sobre isso depois. Bom, então através do FENASP Concepap surgiu a Marcha com Jesus pela Liberdade. Esse ano foi o tema, pela liberdade. Ano que vem pode ser pela família, pode ser contra as drogas, e aí vai de acordo com a demanda que a gente vai percebendo na nação brasileira. Mas pastor Palhano, eu queria primeiro lhe agradecer por poder estar aqui comigo. Eu sei da sua correria, né? Pastor Palhano, ele é da Polícia Rodoviária Federal, então trabalha e às vezes está de plantão, mas deu certo e ele está aqui. Eu queria que você fizesse uma avaliação. Como é que você viu a marcha? Como foi a marcha? Agora, eu quero que você seja verdadeiro, não precisa... Eu não vou no programa, o bispo me convidou, não. Seja verdadeiro, assim, a gente pode melhorar isso, até porque a marcha não é minha, não, a marcha é nossa. Verdade. A marcha é sua, a marcha é do povo cristão aqui do estado de Rio Grande do Norte. Mas eu queria que você me avaliasse, como é que você viu essa marcha? Foi uma marcha especial que a gente conseguiu trazer o presidente da República na marcha. Ele esteve conosco, participou, passou quase o dia todo aqui, foi na Igreja Católica, foi na Assembleia de Deus e foi na marcha. Você esteve na Assembleia de Deus? Sim, teve. Então, fala um pouquinho da marcha
O que você achou? Como é a sua leitura dessa marcha agora, do dia 16 de julho passado? Amém. Então, antes da fala da própria marcha, falar do que antecedeu, né? Dos trabalhos anteriores, das reuniões que o senhor fez, juntamente convidando tantos pastores de várias denominações. Inclusive, nós tivemos também a honra de estar participando de algumas reuniões, tanto lá na sua igreja, próximo do Midway, como também lá em Parnamirim, houve reuniões organizacionais, né? Onde não só eram reuniões organizacionais, mas momentos onde a gente estava orando pela nação, pelo nosso presidente, orando também por esse espírito de unidade e convidando o maior número possível de pastores para estar engajados, independente de placa denominacional. Isso é o que mais me atrai, não é? A gente junto, nós participamos junto em relação a essa questão espiritual que envolve a nossa cidade, que envolve o nosso estado, e não vai ser uma igreja só que vai resolver isso. Nós juntos somos mais fortes. Verdade. A unidade vai trazer vida, vai trazer bênção para a nossa cidade, e isso tem um reflexo. Então as reuniões foram maravilhosas, né? O Coronel Hélio com o senhor organizando todas as coisas, dando todas as diretrizes, né? Deixando tudo claro como que iria acontecer. Então isso é muito importante. Sem contar que além de muitas orações, tinham um período de ministração da palavra, e aquilo confortava os nossos corações. Então eu fiquei muito feliz, a nossa igreja, eu levei o maior número possível de pastores auxiliares para participar dessas reuniões. Todos ficaram felizes demais, né? De se envolver, de ver o que estava acontecendo. E a marcha propriamente dita, antes da marcha tivemos aquela oportunidade de estar com o presidente lá na Assembleia de Deus. Vi ali muitos pastores, muitas igrejas representando, não eram só pastores da Assembleia, o senhor mesmo estava lá também. E assim, é confortante, é maravilhoso a gente ver que o povo de Deus está se unindo por uma causa que, se a gente se calar hoje, amanhã a gente vai ficar calado. Se você me permite, eu já percebo aqui que a gente não vai conseguir terminar esse assunto aqui. Se você puder, a gente fica para o outro programa. Uhum. Porque são coisas tão importantes, sabe? Eu queria deixar registrado isso aqui. A gente estava conversando ali fora, eu falei pastor Palhano, falei, olha, eu sozinho, uma denominação, só a Sara, ou só o Verbo, ou só a Assembleia de Deus, não toca uma cidade. Não. Uma cidade tem que ser tocada com as igrejas. Por exemplo, a Assembleia de Deus, né? Aí eu quero falar do Coronel Hélio. O Coronel falou, bispo, o que o senhor acha? Que a gente estava coordenando a marcha e o Hélio estava coordenando comigo. O que o senhor acha da gente levar o presidente na Assembleia de Deus, que é uma igreja grande aqui? Eu falei, isso, maravilha. Claro que eu queria que ele fosse na Sara, claro, mas eu não tenho a expressão que a Assembleia de Deus tem. Então, tem coisas que eu perco para ganhar. É verdade. Eu perdi de levar o presidente na minha igreja, todas as minhas igrejas, mas eu ganhei. Porque eu levei no ministério grande. A Assembleia de Deus tem 300 mil membros no estado. Mesmo. Então, a gente abriu essa porta e houve um grande evento lá na Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, ela não concorda com marcha. Por que eu estou tocando isso? Gente, eu respeito, verdade, e eles nos respeitam. Fui recebido pelo pastor Martins, levamos o presidente lá, aceitou entrar, pastores, estava lotado, eu calculo, ali cabe 1.700 pessoas. Eu calculo que a gente tinha ali umas 1.200 pessoas. Mais ou menos isso. Líderes, pastores de diversos... Gente, isso tem um valor tão poderoso. Verdade. É o que Salmo 133 fala, quão bom e quão suave que os irmãos... Há um poder numa oração num lugar daquele, diferente que só lá no Verbo, diferente que só na Sara Nossa Terra. Ali Deus olha e fala, uau, meus filhos estão aqui. Mesmo. Então eu acho que eu queria deixar essa palavra aqui e dizer aos pastores, aos líderes, a gente precisa juntar mais em prol de eventos para a cidade, para o estado e para a nação. Claro que eu cuido da minha igreja, tenho que cuidar com afinco, o Verbo da vida, o pastor, é responsabilidade dele, tem que cuidar com... Mas a gente tem uma responsabilidade diante da cidade, do estado. Certeza absoluta, eu concordo plenamente com... A gente já conversou um pouco sobre isso uma vez lá na nossa igreja, né? Comentando sobre isso, e eu vejo assim, eu vejo que nós temos uma responsabilidade como pastores, ministros do Evangelho, que pesa sobre nós. Nós temos um povo que a gente toma conta, mas nós sabemos que a cidade, ela carece, ela precisa de que nós nos juntemos,
que nós realmente venhamos a nos abraçar por uma boa causa. E a causa verdadeiramente é exaltar a pessoa de Cristo na nossa cidade, no nosso estado. Uhum. E que você vê essa marcha que poderia ser melhor, a participação do presidente, a quantidade de gente, como é que você vê isso? Então, a gente sabe, nesse dia, né, ficou o clima meio querendo chover, um pouco, à tarde chover um pouco, mas eu vi uma coisa maravilhosa que foi, de fato, o povo recebeu a notícia da marcha e correspondeu, foi lá, já ali enfrenta o medo, e estava a coisa mais linda do mundo, aqueles 3 trios elétricos, muita organização, muita segurança. Sabemos que o GSI estava lá, né, dando todo o comando de segurança com relação ao presidente, mas uma coisa inusitada que eu vi foi quando ele chegou no carro, que era para ir direto para o trio, ele não quis conversa, né, e foi para o meio do povo, e foi aquela situação toda dos seguranças juntos dele, mas não teve como. E foi um momento muito precioso para a nossa cidade. E eu tenho certeza que marcou muito a vida dele. Todo o carinho, todo o cuidado, né, todo o respeito, mas também, bispo, tudo aquilo que foi feito nos bastidores. Então, o que sempre me encanta são coisas que eu vejo. Tem coisas que pessoas veem fora, mas a gente que está ali por dentro, a gente vê nos bastidores e a gente percebe o cuidado, o esmero, de fazer tudo certo, de fazer tudo bem organizado. E foi, para mim, em particular, foi um sucesso essa marcha. Eu até aproveito aqui, Palhano, para... a gente que está por trás fazendo, a gente consegue ver os acertos e ver os erros. Teve muitos erros. Sim. Muitos líderes ficam chateados, não conseguiu subir no trio. É muito difícil você fazer um evento desse porte quando você tem um presidente da República, que ele tem um GSI, que é o pessoal da segurança dele, com uma quantidade de exigências. A minha vocal principal do louvor foi tirada do trio 3 vezes. E ela estava lá embaixo, o que tá fazendo aí? Me tiraram. Aí eu ia lá, ela subia de novo, tiraram, aí ia de novo, porque tinha muita gente, entrou gente que não estava para entrar. Então eu desde já peço perdão aos pastores e os líderes que não conseguiram aproximar. Eu vou fazer uma coisa, nós precisamos ficar para o segundo programa que a gente está gravando. Eu vou pedir para o senhor, quero que o senhor traga uma palavra, né? A gente tem mais 2, 3 minutos para fechar esse bloco, trazer uma palavra para os nossos telespectadores. E eu quero voltar na próxima semana com o pastor Palhano. Ele está com uma cartilha aqui, e ela é muito importante. Ele só me deu os tópicos aqui, e eu queria falar um pouquinho sobre ela nesse próximo programa. Então, eu deixo com você esses 2, 3 minutos para você trazer uma palavra para a nossa audiência e terminar orando, por gentileza. Amém. Então, nós, diante de tudo que nós falamos, né, e a gente tem esse peso de responsabilidade de estar à frente da obra, e a Bíblia fala tantas coisas maravilhosas daquilo que o Senhor Ele nos dá como objetivo de vivermos uma vida no Senhor. E como eu tinha citado, né, em Gálatas a Bíblia fala que para a liberdade foi que Cristo nos libertou e não devemos voltar de novo a um jugo de escravidão. Eu sei que naquele contexto Paulo estava falando à igreja de Gálatas sobre a situação de voltarem à lei, né, de estarem na lei mosaica, e ali Paulo estava trazendo a palavra da liberdade, a palavra de graça, de você viver uma vida no Senhor, de viver para Cristo. Mas a gente precisa também, dentro do contexto atual, a gente precisa entender que verdadeiramente a única forma de vivermos livres, de termos uma liberdade, é conhecendo a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que pode nos nortear. É a palavra de Deus que é a nossa bússola. E eu quero deixar esse recado para você que está nos assistindo. Que você coma a palavra. Lembra que Jesus ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é essa palavra que vai trazer verdadeiramente paz para a nossa casa, que vai trazer entendimento de como nós devemos agir como pai, como filho, como marido, como esposa, como patrão, como empregado. A palavra de Deus ela é um manual de vida. Tudo está ali estabelecido. Eu sempre costumo dizer, bispo, às vezes aos meus colegas da PRF, que se tirasse o lado espiritual,
mas se quisesse seguir a Bíblia, só pelo lado de você ler aquilo e seguir aqueles passos, independente de salvação, só falando de princípios para nortear a nossa vida diária, se seguíssemos aqueles passos, do marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, da esposa ser auxiliar do seu marido, submissa a ele como ao Senhor, dos filhos serem obedientes aos pais, dos patrões trabalharem com os seus empregados, um respeitando o outro, e tantas outras coisas que a Bíblia nos norteia. Então, se a gente seguir ali como um manual de vida, assim como a gente pega um carro, e muitos hoje têm tanta tecnologia, que se você não for no manual, você não vai saber usar nem 10% das funções que um carro dá. Tem carro que você fala e ele abre o carro, ou ele liga o carro. Mas se você não souber como lidar com aquilo, você não vai tirar proveito. Da mesma forma, nós temos um potencial muito grande. O ser humano, ele tem um potencial muito grande, mas esse potencial está escrito na Bíblia. E se ele não for no manual, ele vai viver sem nunca usar funções que já estão estabelecidas por Deus para a vida dele, e ele vai perder essa grande oportunidade de viver o melhor de Deus aqui na terra, usando daquilo que ele já estabeleceu. Então essa era a palavra que eu queria deixar para você. Fique com a Bíblia. Não largue ela por nada. Sabe? Deus também fala na sua palavra que nós devemos meditar nela de dia e de noite para fazermos tudo quanto está escrito. E então faremos prosperar o nosso caminho. Eu quero fazer essa oração nesse momento e agradecer ao Senhor. Pai, nós te damos graças por esse programa maravilhoso, pela vida do Bispo Lindomar. Eu oro, Senhor, pela vida dele, pelo seu ministério e tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos para ele fazer. Eu oro por sabedoria vinda do alto, Pai. E também te dou graças por esse programa. Declaro esse programa crescendo e alcançando o maior número possível de pessoas. Eu tenho certeza, Senhor, que o teu desejo é que nós venhamos a viver o melhor dessa terra. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Pastor Palhano. Eu vou continuar com o Pastor Palhano no programa sábado que vem. A gente vai falar dessa cartilha, você não pode perder, tá certo? Eu fico por aqui, esse é o seu programa de Bem com a Vida e sábado a gente volta novamente. Deus te abençoe. Se ligue no programa de Bem com a Vida. Olá, você que está aqui conosco mais uma vez no programa de Bem com a Vida e aqui no Espaço Arena Jovem, com muita satisfação, mais um mês e nesse mês em especial trazendo o tema da nossa série Teen Life, ou seja, linha do tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso neste mês e você é o nosso convidado para estar sendo ministrado por tudo aquilo que Deus separou para falar ao teu coração. E hoje eu estou aqui comigo com uma visita ilustre, ele que é um pastorzão, está conosco agora lá no Arena também, é pastor da Rede Adulta e está agora lá na condução da subequipe Ultras. Pastor Adriano, ele vai se apresentar e falar um pouquinho dele para você. Seja bem-vindo, pastor. Coisa boa, maravilha, satisfação estar aqui, pastorzão Marconi, nos convidou para estar aqui, para estar junto com vocês aqui. Me chamo Adriano, sou pastor da Sara, tenho aí muitos desafios, estamos aqui para sarar esse Rio Grande do Norte, em nome de Jesus. Amém. O pastor ele tem chegado, acho que está conosco aí uns 3 anos já conosco. Novembro agora. Novembro, faz 3 anos que ele está conosco. Mas fala um pouquinho para o pessoal que está levando pela primeira vez, né? Na TV Natal, na Rede Gênesis também, no YouTube da TV Natal, que está nos acompanhando. Fala um pouquinho para a gente como foi essa chegada na Sara, como foi a gente que às vezes começa namorando, quando a gente já tem uma trajetória, mas chega namorando e já faz o casamento, e é casamento até Jesus voltar ou ele nos levar, né? Fala um pouquinho como foi essa chegada aí, esse encontro com a Sara. Foi muito legal, né? Eu e minha esposa, a gente estava procurando, né, um lugar para a gente ir, e um amigo nosso falou assim, vai na Sara, nossa terra. Eu disse, vamos lá então. Aí a gente foi na Sara, né? O legal foi que quando a gente chegou na Sara, a gente passa na frente do prédio e a gente pergunta a uma jovenzinha que estava lá, e a gente perguntou para ela, que hora é o culto? Aí ela falou, não sei que hora é o culto. Eu achei muito interessante. Eu disse, nossa, como é que pode um jovem não saber que hora é o culto?
E a gente vai, eu falei, não, Silvana, não dá certo essa igreja não, um jovem não saber que hora é o culto, e a gente, fui-me embora pro shopping. Aí fui-me embora pro shopping, tava tomando sorvete ali, e Deus falou comigo, Deus falou assim, ó, pega a tua família e volta lá de novo. Aí eu falei pra minha esposa, ela disse, não, então vamos voltar lá. Aí a gente pega o carro, dá a volta, para lá, aí a gente entra. Nossa, quando a gente entrou, a gente tá até hoje e a gente quer ficar até o resto, porque assim, a gente sentiu algo poderoso, uma confirmação de Deus, assim, ali naquele lugar, um ambiente, né? Até hoje eu falo pro bispo, o bispo Lindomar, que aquela palavra que ele pregou naquele dia mudou nossa vida. Ele falou assim, esse é o ambiente. Então assim, foi assim que a gente chegou na Sara lá, estamos até hoje. Glória a Deus. Interessante que quando Deus tem um propósito, Ele tem um tempo preparado e separado para nossas vidas. Você chegou, a jovem, na verdade, que estava lá, ela era uma filha de uma irmã nossa que estava visitando a igreja e não sabia da programação. E aí acabou, se Deus não insistisse conosco, Ele não estaria aqui. Quantas coisas Ele tem vivido hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Desde que você chegou, que Deus ministrou o teu coração, que você, de fato, entendeu o seu propósito ali na Sara conosco. Fala um pouquinho daquilo que você tem vivido, essa linha do tempo. Vai fazer 3 anos agora em novembro, mas quem era o Adriano quando chegou na Sara para o Adriano que está sentado comigo aqui hoje? Muito legal essa pergunta, porque nós chegamos, né, na Sara completamente com uma visão diferente. Nós éramos de uma igreja que assim era muito rígida em vários aspectos e quase a gente nem pulava direito. E hoje o Arena, a gente percebe ali que o Arena traz algo para a nossa vida assim, que a gente nunca tinha vivido antes. Hoje, eu sou bem mais maduro do que eu era antes. A minha mente, ela abriu, assim, largamente ela abriu. Hoje nós vimos que a questão do forte mesmo da Sara Nossa Terra é a questão dos jovens. Os jovens, eles correm para tudo que é lado. O que você colocar para o jovem, ele vai. E falando de mim, hoje eu estou bem mais maduro, né, ali dentro da Sara. Nós temos um bispo que é um pai, que cuida da gente, que ensina. E no decorrer até hoje que eu estou na Sara, eu tenho plantado ali a nossa semente, eu tenho colocado as nossas estacas e a gente está crescendo nisso, estamos avançando nisso e a gente está muito feliz com isso, tanto eu como a minha esposa. Glória a Deus. A gente tem visto, né, o agir de Deus, o trabalhar do Senhor na vida do pastor Adriano, na sua casa, através da vida dele, pessoas que estavam desconectadas até na igreja, foram ativadas no seu chamado. E o mais importante é entender que em todo o tempo Deus ele está nos amando, insistindo para que nós possamos caminhar naquilo que Ele planejou e sonhou para nossas vidas. Se pudesse parar hoje, você imaginava viver o que você tem vivido na Sara há 3 anos atrás, chegar numa igreja direcionada por Deus e estar vivendo o que você tem vivido, que a gente que está próximo sabe daquilo que Deus tem derramado sobre você, né? Agora a chegada do Pai é algo que a gente vai compartilhar depois, no outro momento. Mas você imaginava, você se visualizava nessa linha do tempo, lá atrás, há 2 anos, pouco mais de 2 anos atrás, você se visualizava o Adriano hoje aqui? Você conseguia enxergar o Adriano hoje aqui, lá atrás? Não porque nós tínhamos já uma estabilidade de algo, tínhamos uma mente já formada em algo. E eu nunca imaginei de viver o que eu vivo hoje na Sara Nossa Terra, né, onde nós estamos. Porque o tempo ele foi nos moldando, foi curando, foi liberando, ele foi transformando, ele foi, posso dizer isso, claro, que ele foi quebrando muito nosso ego, né? Nós estávamos também em um patamar muito alto. E quando nós chegamos na igreja, a gente começou tudo lá embaixo. Eu falei para o bispo, bispo, pois quando ele nos conheceu, tanto que a gente foi para a célula, né, com o Mauro, com a Patrícia, estava ali na célula, e a gente não falou que
a gente era pastor, a gente não conversou nada, a gente só queria estar junto porque foi algo muito forte quando a gente chegou na igreja. E ali eu senti que Deus tinha um propósito ali para mim. Eu me vendo hoje, lá atrás hoje, me vendo hoje, eu sei que foi um propósito de Deus estar ali. E quando a gente estava na célula, a gente chegou e o bispo nos chamou, né? Soube que a gente era pastores e chamou para estar andando com ele. E depois que ele começou a andar conosco, e a gente foi começando a ser curado, né, das nossas emoções, a gente foi começando a ser tratado. E a gente hoje, eu me vejo de hoje para frente, eu não me vejo o Adriano atrás, né? O Adriano atrás, tipo assim, ele, não é que ele não morreu, mas que ele reviveu, né? Que ele fortaleceu e ele tem fortalecido até hoje. Então assim, hoje, no futuro, no presente hoje, o Adriano, ele é uma nova pessoa. Glória a Deus. O Bispo Robson, ele faz algo bem interessante. Ele, falando sobre essa linha do tempo, que é o tema da nossa série esse mês, né? Timeline. E ele diz assim: pegue a sua mão, visualize um quadro e uma imagem desse quadro daqui a 5 anos. Como é que você se enxerga? E o interessante é que a Sara, ela traz muito isso, ela move muito isso na gente, né? Você hoje pode dizer aqui que renasceu, já tendo experiência com Deus, já tendo uma caminhada no Evangelho, mas teve um encontro com o propósito de Deus verdadeiramente e hoje tem visto os frutos. E é interessante o que você falou assim, a gente chegou com ego, teve que aprender a ser curado em muita coisa. Todos aqueles que chegam na igreja, eles chegam com a demanda. Eu nasci no lar evangélico, aos meus 13 anos eu tomei a minha decisão, mas eu cheguei na igreja com a demanda. Por menor que ela seja, a gente chega com a demanda, com a necessidade, e é nada mais do que a busca pelo preenchimento que só Deus pode trazer. Então, nessa caminhada, nessa linha do tempo, o mais importante é a gente permanecer. É a gente entender que até nos momentos de processo, de deserto que a gente vive, faz parte da onde Deus quer nos levar. Se você tivesse naquele momento ali, da menina, de não saber, né, de se frustrar, como é que uma jovem não sabe a programação da igreja, e tivesse desistido, mas Deus, ele não desistiu, né? Ele continuou falando no coração, e nossa, quanto coisa Deus tem feito, e a gente tem visto, e a gente crê que é só o começo. A gente está aqui nesse mês, convidando você para estar lá conosco, na Sara Nossa Terra, aqui em Natal, na Rua Jacaúna. O nosso endereço é 145, fica ali entre a Romualdo Galvão e a Prudente de Moraes, por trás do Midway. Vem estar conosco, nosso culto é todos os sábados às 18 horas, como o pastor falou, a gente está lá, jogando para cima, essa ideia que você às vezes tem, não, culto, isso não rola, negócio chato, paradão. Ei, você está muito enganado, é a maior e melhor vibe do Rio Grande do Norte. Você é nosso convidado para estar conosco e essa série, ela está surreal. Só você indo lá, a cada sábado, um cenário diferente, um ambiente diferente para Deus lhe visitar. Eu quero convidar agora o pastor para estar encerrando este momento, orando, né, e abençoando as pessoas que estão nos assistindo nesta hora. Amém, Senhor. Nós oramos e agradecemos por estar aqui, é um momento especial para nós. Deus, obrigado por ter feito em nossas vidas dentro desse tempo, que é esse tempo que nós falamos, né, esse tema que nós estamos falando aqui. Deus tem liberado sobre o coração de cada pessoa. Deus, eu quero abençoar cada vida que está nos assistindo hoje. Deus, que esse tempo, que esses testemunhos, ó Deus, que esse bate-papo que está aqui possa edificar a sua vida. Que Deus possa ministrar na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, querido. Agradecer a você, ao pastor. Fica conosco, você que esteve hoje nesse programa. Não desgruda da telinha, nos acompanha nas redes sociais, Sara Nossa Terra, Rio Grande do Norte, Sara Sede Natal. Você vai acompanhar nossas redes sociais e a gente vai estar falando esse mês sobre a linha do tempo. E o tema que a gente vai tratar aqui é
Quem não se desprende do passado fica preso nele. Aguardo você no nosso próximo programa. Até mais. Queremos te fazer um convite especial e a toda a sua família. Venham estar conosco em um dos nossos cultos. Domingo, culto de celebração da família, às 18h30. Terça-feira, culto de fé e milagres, às 19h30. Sábado, Arena Jovem, às 18 horas. Nosso endereço é Rua Jacaúna, 145, Lagoa Seca, próximo ao Medoimol. Também nos siga nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Vejo você no próximo programa.